Vamos então, queridos, ao nosso estudo. Esta semana, ao longo desta semana, nós vamos estudar sobre as condições para o avivamento. Muitas vezes nós queremos o bônus, mas não imaginamos que o bônus tem um ônus. Né? Queremos o bônus, mas precisamos nos lembrar que o bônus tem um ônus, tem um preço a ser pago. Não tem nada a ver com o preço da nossa salvação, que foi pago por Jesus lá na cruz. Você não tem que pagar pela sua salvação, você não tem que pagar para ser salvo, para ter o perdão dos seus pecados. Não é disso que nós estamos falando aqui. O que estamos falando aqui é o preço ou as condições que temos diante de nós para experimentarmos um grande avivamento espiritual, um grande despertamento espiritual. Há algumas condições aqui. E detalhe que não são condições financeiras, mas condições que dizem respeito à nossa própria vida com Deus, ao nosso próprio relacionamento com o Senhor. Vamos ver, a primeira condição que o pastor Edson Queiroz apresenta para a gente é a condição da humilhação. Humilhação. Temos aqui alguns textos, vocês podem acompanhar com a gente aqui, eu acho que estão quase todos eles praticamente aqui na tela, então você pode acompanhar aqui com a gente, pode ler comigo, Mateus 23, verso 12, vamos ler juntos? Pois todo aquele se exaltar será, e todo aquele... Ok, isso é Jesus que está falando. Agora, Salmo 138, verso 6, vamos lá? Embora o Senhor olha para os humildes e de longe Ele sabe quem é arrogante. Ele sabe quem é arrogante, quem não é humilde. Né? Ok. Vamos lá, Provérbios 11, verso 2. Quando vem... Então, o orgulho, né? Quando chega o orgulho, chega a desgraça. Né? A desgraça é a companheira inseparável do orgulho. Onde o orgulho chega, a desgraça chega também. Tá? Isaías 57, verso 15, vamos ler juntos esse texto? Pois assim diz o alto que vive e cujo nome é santo. Habito alto e santo, mas habito também para dar ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Amados, humilhação é a afirmação da sua incapacidade e reconhecimento da dependência de Deus. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós estamos dizendo que somos incapazes e reconhecemos que dependemos totalmente do Senhor. Esses textos que acabamos de ler mostram a importância da nossa humilhação diante de Deus. O humilde será exaltado. O Senhor olha para o humilde é sábio e, finalmente, Deus habita entre os humildes, Deus não habita entre os arrogantes, Deus não habita entre os orgulhosos. Uma das expressões de humilhação é o quebrantamento. Quebrantamento. Esta é uma palavra utilizada na Bíblia para mostrar a pessoa humilhada no seu orgulho, arrebentado e em sua altivez esvaída diante da mão poderosa de Deus. Mas é exatamente aí, nessa situação de quebrantamento, que a pessoa encontra vida, poder, experimenta a bênção de viver na dependência do Senhor. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, certamente o Senhor faz uma grande obra na nossa vida e nós o experimentamos com profundidade. No Salmo 51, você vai encontrar Davi angustiado, triste, num momento de quebrantamento, num momento de confissão. Ele vai dizer o quê? Vamos ler juntos ali? Os sacrifícios são o quê? E Deus não desprezará. Um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Deus não desprezará. Vamos ver mais adiante como é importante, de fato, essa questão da nossa humilhação diante de Deus. Homens quebrantados
são mais fáceis de serem moldados. Quando há avivamento, a confissão de pecados se torna a ordem do dia. A santificação será o primeiro ou principal objetivo da vida. Principal objetivo da vida. E certamente isso fará toda a diferença. Uma pessoa quebrantada será certamente muito mais fácil de ser trabalhada por Deus. Muito mais fácil. Quantas vezes, queridos, quando você fizer uma leitura do Antigo Testamento, observe isso. Quantas vezes Deus vai dizer a respeito do povo de Israel: este povo é um povo de duro coração, de dura cerviz. Dura cerviz é um nome assim bem clássico, né? Para simplesmente designar cabeça dura. Porque a cerviz é a cabeça. Dura cerviz é dura cabeça. Cabeça dura. Deus, às vezes, deve estar colocando a mão assim na cabeça dele. Ah, meu Deus do céu. Deve estar dizendo assim: ai, 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 o que eu faço com esse povo? Ô cabeça dura. Ô povinho de cabeça dura. Mas nós somos iguais. E somos tão cabeça dura, né, que somos ainda capazes de julgar o povo de Israel e não capazes de olhar para dentro da gente. Certa vez, compartilhei com vocês a história de um ferreiro que estava separando os ferros em 2 pilhas. E chamou a atenção aquela atitude. E aí uma pessoa chegou para o ferreiro e falou assim: por que o senhor está separando? Qual é o critério que o senhor está usando para formar essas 2 pilhas de ferros? Ele disse: é simples. Os ferros maleáveis, quebrantáveis, eu jogo nessa pilha aqui. E os ferros duros, enrijecidos, que não aceitam o trabalho das minhas mãos, eu jogo nessa pilha de cá. Porque os ferros quebrantáveis, moldáveis, são os ferros úteis. E os ferros duros, enrijecidos, são os ferros inúteis, que não prestam para nada, que não servem para nada. Amados, que Deus nos quebrante o que for necessário, mas que Ele nos guarde de sermos lançados na pilha dos inúteis. Amém, irmãos? Você quer parar na pilha dos inúteis? Se você não quer parar na pilha dos inúteis, deixe Deus quebrantar. Deixe-se ser quebrantado pelo Senhor. Deixe Deus moldar. Seja maleável ao trabalho das mãos de Deus. Porque de outra forma você vai ser lançado, sim, na pilha dos inúteis. Que não tem utilidade para Deus. Que não serve para os propósitos de Deus. Segunda condição para o avivamento: arrependimento. Pastor, eu já me arrependi quando eu aceitei a Jesus. Que bom que você fez isso lá. Mas daquele dia em diante, você deixou de ser pecador? Eu continuo sendo pecador, você continua sendo pecador. E a gente está sujeito a errar. E a gente precisa ter um coração sensível para reconhecer os nossos erros e pedir perdão a Deus pelos nossos erros. O que diz a palavra de Deus em Lucas 15, verso 7? Você pode ler para mim ali? Eu lhes digo, haverá por um pecador que se arrepende. Muito bem, há alegria no céu toda vez que um pecador se arrepende. E Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que o servo do Senhor deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o quê, irmãos?
arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. A pessoa que não reconhece os seus erros, a pessoa que não reconhece as suas falhas, a pessoa que não tem discernimento da verdade, essa pessoa está aprisionada na armadilha do diabo. Foi aprisionada para cumprir a vontade do diabo, não da vontade de Deus. E o trabalho pastoral, Paulo está dizendo isso aqui para um pastor, é a sua última carta. O trabalho pastoral, ele visa justamente libertar as pessoas, libertar os irmãos. E levá-los ao arrependimento. Mas isso aqui não é palavra para não crente, não, pastor? Não, é para crente, irmão. Tem muito crente aprisionado. Aprisionado a mágoas, amarguras, ressentimentos, e a um monte de coisa que não presta. Um monte de coisa que não presta. Um monte de coisa que não presta. Arrependam-se foi a pregação de João Batista e também a pregação de Jesus Cristo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Depois foi a pregação dos apóstolos. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E finalmente arrependimento tornou-se a doutrina da igreja. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. A primeira palavra do Evangelho. Se arrependimento foi a essência da mensagem de João Batista e a essência da mensagem de Jesus Cristo, então arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. A mesma mensagem é relevante para os nossos dias. Todos nós temos que nos arrepender continuamente diante de Deus. E arrependimento no original bíblico, no grego, significa metanoia, ou é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude, mudança de pensamento. Mudança de pensamento. O dicionário em português define como um ato de arrepender-se, pesar sincero de algum ato ou omissão, mudar de intenção ou de ideia. Para termos um relacionamento correto com Deus, nós precisamos desse arrependimento. E a pergunta que surge é: arrepender-se de quê? Arrepender-se de quê? Do pecado. Arrependimento sempre precede a confissão de pecado. De pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Quando ficamos conscientes da seriedade que a Bíblia encara as nossas iniquidades, constatamos a nossa situação de miséria diante de Deus. O profeta disse que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia diante de Deus. Nós não somos coisa alguma diante do Senhor. Tudo que eu tenho, você tem. Tudo que nós somos, que eu sou, que você é, tudo isso nós devemos exclusivamente à graça de Deus. Graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos coisa alguma, mas Deus nos dá graciosamente. Graciosamente. Quando ficamos conscientes, então, da seriedade do pecado, nós precisamos confessá-lo. Precisamos também nos arrepender da frieza espiritual. Frieza espiritual. Quando entramos numa rotina, e a rotina é o grande inimigo do avivamento. Nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus, simplesmente frequentamos os cultos, a oração se torna um ato mecânico, até as nossas orações a gente coloca no piloto automático. Até as nossas orações. A nossa leitura bíblica se torna uma mera obrigação. A entrega dos dízimos e das ofertas é feita sem alegria, sem prazer,
sem satisfação. O reino de Deus é apenas um conceito na nossa cabeça e não uma vivência. Precisamos nos arrepender disso. Precisamos nos arrepender da frieza espiritual. Precisamos nos arrepender. E essa frieza espiritual torna a gente frio. Mais gelado que esse ar-condicionado hoje aqui. Torna a gente frio. Torna os relacionamentos frios. Torna o relacionamento com Deus frio. Os relacionamentos interpessoais frios. Precisamos também nos arrepender de não estarmos fazendo a vontade de Deus. Jesus nos exortou: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Colocamos em prática as nossas vontades, planos, ideais, e não aceitamos a vontade e o plano de Deus para a nossa vida. Nem sequer perguntamos a Ele, às vezes, o que é que o Senhor deseja que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? Precisamos nos arrepender das nossas más intenções do coração. A Bíblia afirma que Deus nos julgará pela motivação que provocou a ação. Deus não nos julgará apenas pelas nossas ações, mas Ele nos julgará também pela nossa motivação. Um exemplo que o Edson Queiroz separa para a gente aqui, está no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mas o que Jesus disse em relação ao adultério, Ele disse também em relação ao homicídio. Ao homicídio. Então, o homicídio para vocês é simplesmente tirar a vida de alguém, mas eu digo a vocês, todo aquele que se encolerizar, que sentir ódio do seu irmão, já praticou um homicídio. Porque a teologia de Jesus, ela começa no coração. O Evangelho de Jesus atinge o nosso coração, atinge exatamente onde ninguém atinge. Deus toca onde ninguém toca, que é o nosso coração. Se começarmos a analisar a nossa mente, nas nossas intenções e motivações, nossa atitude de arrependimento, começaremos a reconhecer que o nosso coração sempre tem tendência para o mal e tomaremos a decisão de nos acertarmos com Deus, nos acertarmos com o Senhor. Deus não está olhando apenas aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas Deus está olhando também as nossas intenções, as nossas motivações. Há tantas outras atitudes das quais precisamos arrepender se quisermos viver realmente um avivamento espiritual. A melhor forma de termos arrependimento é pedindo ajuda ao Espírito Santo, que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Jesus prometeu, quando vier o Espírito Santo, Ele os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra do Espírito de Deus. E nós precisamos pedir a Ele: Senhor, por favor, mostra-nos. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, trata a minha vida. Faz aquilo que somente Tu podes fazer para a glória do Teu santo nome. Há uma terceira condição que quero compartilhar com vocês aqui nesta manhã, que é a santificação. A santificação. O que diz a palavra de Deus, 1 de Pedro 1? Você pode ler ali comigo? Mas, assim como é santo, sejam santos vocês também. Esse verso tem uma expressãozinha ali que eu acho que é o maior desafio para mim e para você, não é não? Onde é que está o desafio? Ser santo já é um desafio. Ser santo já é um desafio. Mas o texto vai dizer: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Em tudo o que fizerem. Só a graça de Deus, né, irmão? Por isso que a salvação, se a salvação é pela graça, a santificação também é pela graça. Ninguém consegue a santidade se não for a graça de Deus.
Em tudo. Não é apenas em algumas coisas. Não é apenas em alguns lugares. Não é apenas dentro da igreja, em casa, não. Pastor, o senhor não conhece meu marido dentro de casa? Não conheço, não. A irmã é que conhece. A irmã é que conhece. A irmã, seu filho, seu cachorro, todos eles sabem como é o seu marido. O que tira ele do sério? O que tira ele do sério? Onde é que dói o calo dele? Onde é que ele tem um calinho lá no calcanhar? Não é? Em tudo o que fizerem. Todas as coisas. Todas as coisas. Quer na igreja, quer no trabalho, quer na escola, quer no ambiente acadêmico. Em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Isso é o que Deus quer de mim e de você. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. De cada um de nós. Somente uma igreja que viva em santidade vai fazer diferença no mundo, irmãos. Somente uma igreja que viva em santidade vai fazer diferença no mundo. E aí a gente pensa em 50 milhões de evangélicos no Brasil hoje. São os dados estatísticos aí. Mas que diferença temos feito? Que diferença temos feito? Que impacto está havendo? Sociedade. Que mudança está acontecendo? Que mudança está acontecendo? Se nós temos pessoas presas na Lava Jato que se dizem cristãs. Se nós tivemos um ex-governador aí preso esta semana que se diz cristão, evangélico. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Sem santificação, ninguém verá o Senhor e ninguém verá o Senhor na vida da gente, na nossa própria vida. A ordem imperativa de Deus é para que os seus filhos sejam santos. E o propósito é que tenhamos o caráter de Deus. Quando Deus diz, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. E há um processo, uma sequência nesse processo. Qual é o processo? 3 etapas. Simplesmente 3 etapas. Qual é a primeira etapa, irmãos? Convicção. Convicção. A convicção nos dá consciência do pecado. Ok? Quando você tem a convicção, você tem a consciência do pecado, você tem a consciência de que você é um pecador. A segunda etapa no processo, qual é? Arrependimento, que implica mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de visão em relação à atitude, àquilo que você está fazendo. Então você chega à conclusão de que aquilo que você está fazendo, não, isso aqui que eu estou fazendo é pecado. Faz parte do meu jeito de ser há anos e anos e anos. Esse é o meu jeito de ser e tal, mas isso está errado. Deus não está se agradando disso. Isso é uma mudança de mente, é uma mudança de visão em relação a uma atitude e chegando à conclusão de que aquilo ali é pecado. É pecado. A terceira etapa, qual é? A confissão. A confissão implica o quê? Acerto com Deus. Então eu tive consciência de que estava errado, eu me arrependi do meu pecado. Não adianta você ter consciência sem se arrepender. Então eu me arrependi do meu pecado e eu confessei o meu pecado ao Senhor. Então, quando você confessa o seu pecado a Deus, você está se acertando com Deus. Você está se ajustando com Deus. Deus, eu quero confessar, eu quero pedir perdão. Assim como você faz com a pessoa com quem você erra, com quem você falha. Né? Você procura a pessoa para dizer, perdoe-me, por favor. Perdoe-me. Você está se acertando com essa pessoa.
Você precisa se acertar com Deus, confessando os seus pecados ao Senhor. Esse processo deve ser constante na vida do cristão. Que a Bíblia diz o quê? Vamos ler juntos ali? Se afirmarmos que estamos sem pecado, e a verdade, se confessarmos, Ele, para perdoar os nossos pecados e cada vez que cometemos pecado, o Espírito Santo nos convence. E nós, na medida em que nos convencemos, podemos nos arrepender e podemos confessar. A palavra confessar traz a ideia de concordar, de reconhecer que erramos. Nosso Pai Celeste é fiel e justo, e com base no que Cristo fez na cruz, nos perdoa os pecados, nos purifica de toda a injustiça. Que tremenda é a graça de Deus. Não temos que pagar nada, basta crer na sua palavra. O desejo de santificação é necessário para que Deus realize um avivamento espiritual na nossa vida. Quando Josué estava diante do grande desafio de tomar posse da terra prometida, aquele grande desafio de conquistar Jericó, conquistar toda aquela terra, toda aquela região, o que Josué ordenou ao povo? Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aqui que eu volto ao início da nossa reflexão. Às vezes a gente só quer as maravilhas, irmãos. Às vezes a gente só quer as maravilhas. E Deus está disposto a fazer maravilhas, como fez na terra, lá na conquista da terra prometida, derrubando aquelas muralhas, derrubando aquelas fortalezas de Jericó. Há muitas fortalezas que precisam ser destruídas na cidade do Rio de Janeiro. Muitas fortalezas. A fortaleza da corrupção, a fortaleza da violência, a fortaleza do tráfico de drogas, a fortaleza, meus irmãos, da promiscuidade sexual, da prostituição infantil e de tantos outros males que assolam a nossa cidade. Essas fortalezas serão destruídas, elas vão cair em nome de Jesus se o povo de Deus se santificar. Nós veremos as maravilhas de Deus transformando essa realidade que vivemos, se nós nos santificarmos. Josué estava consciente que se o povo não estivesse em ordem com Deus, eles não poderiam experimentar as bênçãos de Deus. Nosso Deus é amoroso, quer responder nossas orações, mas muitas vezes o pecado, ou sempre o pecado, será um impedimento. Por isso Isaías diz, Deus diz através do profeta Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Às vezes é uma situação difícil, às vezes a gente lidar com o silêncio de Deus, não é verdade? Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã, ela está convivendo há 2 anos com o silêncio de Deus. E você manter a fé num momento desse é difícil. Quando você busca uma resposta e você não tem essa resposta, você espera uma solução e você não tem a solução, e o tempo vai passando, e o seu cronômetro vai andando, e você não tem uma solução. Ok. Deus pode se silenciar? Pode. Simplesmente por conta da vontade dele? Pode, porque nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. No tempo de Deus as coisas sempre acontecem na hora certa. Só que o nosso cronômetro nem sempre é o tempo de Deus. Nem sempre é o tempo de Deus. Mas por outro lado, Deus também pode não ouvir as nossas orações, está ali, irmãos, por causa do pecado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
para que Deus não nos ouça, para que Deus não nos atenda. A mão do Senhor está estendida para abençoar o seu povo. A mão de Deus está estendida para ouvir, para abençoar o seu povo. Os seus ouvidos estão abertos para ouvir as nossas orações. Mas o problema é que as nossas maldades nos separam dele. E os nossos pecados são uma barreira para que ele nos ouça. Como povo de Deus, devemos reconhecer que estamos diante de uma situação de vida ou morte. Ou viveremos a vida de Cristo, ou estaremos na situação de morte espiritual. Portanto, é importantíssimo que o nosso canal de ligação com Deus seja totalmente aberto, sem barreira. Que o nosso canal esteja desobstruído. Desobstruído. Você pode imaginar, por exemplo, uma grande caixa d'água, uma grande cisterna que está lá no alto, com uma tubulação perfeita, tudo certinho, capaz de fazer chegar a água à sua torneira. Mas você abre a torneira e não sai nada. Abre a torneira e não sai nada. E aí você descobre que há simplesmente uma obstrução. A água está lá. A água está lá, mas há uma obstrução que não permite que a água chegue a você. Essa obstrução tem um nome, se chama pecado. E como nós vimos antes, nós não podemos brincar com o pecado. Pecado é pecado. Pecado é iniquidade. Iniquidade. Muito triste que no nosso país haja um processo de legalização da iniquidade. Legalização da iniquidade. E se isso acontecer no nosso país, eu e você vamos precisar de mais discernimento espiritual ainda. Porque nós vamos nos defrontar com pecados que são legitimados pela legislação brasileira, mas não são legitimados pela legislação divina, pela lei de Deus. E aí você vai ter que escolher com qual lei você vai ficar. Com qual lei você vai ficar. Esse tempo é um tempo de nos confrontarmos com nós mesmos, de nos olharmos no espelho e dizer: Deus, aviva-nos. Aviva-nos, santificando a nossa vida, tratando aquilo que precisa ser tratado, mexendo no que precisa ser mexido, fazendo essa obra que somente Tu podes fazer. Você pode fechar os seus olhos para a gente orar? Fale com Deus, meu irmão. Esse é um tempo seu com Deus. Eu não conheço sua vida, mas Deus conhece. E Ele sabe o que é que precisa ser resolvido, o que é que precisa ser tratado. Esse é o seu momento diante de Deus.